Ó, como é que a gente sabe que isso aqui é variação de temperatura? Olha a nossa interpretação aí, ó. Ele fala um aquecimento de 3,6. Ele não está falando que a temperatura é 3,6. Ele falou que aqueceu 3,6. Isso é variação de temperatura. Então ele está falando o seguinte, ó. Para uma variação de temperatura, na escala Celsius de 3,6 graus Celsius, quer dizer que essa coluna de mercúrio ela vai subir a uma altura de 2,7 centímetros. Qual o contexto da questão? Ele está perguntando para ti se a variação for de 3,6 na escala Fahrenheit, quanto é que vai subir essa coluna de mercúrio? É isso que a questão está perguntando. Beleza? O que tu tem que fazer? Qual é o contexto da questão? A gente vai ter que pegar esse 3,6, que é uma variação da temperatura em Fahrenheit. E eu tenho que transformar essa variação para a escala Celsius. Se depois que eu faço essa transformação da variação para a escala Celsius, eu tenho que fazer uma regra de 3 aí. Beleza? Esse é o contexto dessa questão. Mas aí eu pergunto de vocês agora. Como é que a gente faz para calcular a variação da temperatura? Tira esse 32 aí, eu acho. Gostei, tira esse menos de 2 de baixo, tá certinho. Variação da temperatura na escala Celsius sobre 5. Isso aqui é igual à variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Então quer dizer que a cada um aumento de 5 graus na escala Fahrenheit, você tem um aumento de 9 graus, aumento de 5 graus na escala Celsius, você vai ter um aumento de 9 graus na escala Fahrenheit. Beleza? Então olha aí, o que vai ter que fazer, ó. Onde tem a variação da temperatura em Fahrenheit, tu vai colocar 3,6. Seguinte, variação da temperatura na escala Celsius sobre 5. Isso aqui é igual a variação na escala Fahrenheit, que é 3,6. Que é 3,6 sobre 9. Esse 5, ele está aqui embaixo dividindo, ele vai subir multiplicando. Quanto é que é 3,6 vezes 5? 18. Então, a variação da temperatura na escala Celsius é 18 sobre 9. Então, quer dizer que se tu variar 3,6... Aqui é Fahrenheit, coloquei Celsius. Se tu variar 3,6 na escala Fahrenheit, essa variação da temperatura na escala Celsius é igual a 2 graus Celsius. Beleza? Então quer dizer que uma variação de temperatura na escala Fahrenheit de 3,6 é a mesma variação na escala Celsius em 2 graus. Agora que eu sei essa variação, vamos fazer ali a nossa regra de 3. Ó. Vamos fazer aqui a nossa regra de 3. Vamos lá, vamos montar. Seguinte, eu sei que em 3,6 graus Celsius de variação, a coluna de mercúrio vai subir 2,7 centímetros. Para 2 graus Celsius de variação, a coluna vai subir quantos centímetros? Aí é o x. 3,6 vezes x vai dar 3,6x. O 2, tá dividindo, vai subir multiplicando. 2,7 vezes 2 vai ficar igual a 5,4. 3,6 está multiplicando, vai para baixo dividindo. Então esse x é igual a 5,4 dividido por 3,6. E essa divisão é igual a 1,5. Então quer dizer que essa coluna subiu 1,5 centímetro. Qual a alternativa que tem isso aqui? Letra E. Antes de fazer a questão 4, pessoal, vou dar um aviso aqui que eu falei para o pessoal no começo da aula. A gente está anulando a quinta questão aí da nossa lista. Por quê? Porque apesar de ter máquina térmica aí no conteúdo,
também está sendo envolvida a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica não está no seu edital. Então foi um erro ali no aplicativo de questão. Professor? Oi? Aquela parte da fórmula de transformação isobárica, isopórica, tá não, né? De termodinâmica só máquina. Só máquina térmica, só. Tem outra questão de máquina térmica CS que tem lá, né? Oi? Tem outra questão de máquina térmica. Tem a sexta. Tem 3, eu acho. 3? Tem 3. Vamos lá, ó. Quarta questão. Opa, terceira questão. A terceira questão, pessoal, ela fala o seguinte, ó. Uma massa de água no estado sólido, inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, é aquecida até atingir a temperatura final de 80 graus Celsius. Considere que todo o processo tem ocorrido a pressão constante de 1 atm. A pressão não importa para esses problemas de calorimetria, tá? E que a massa de água tenha recebido um total de 16.500 calorias para o processo térmico. Sem levar em conta os efeitos de sublimação do gelo para temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, assuma que o valor para o calor específico do gelo seja de 0,5 calorias por grama de graus Celsius e que o calor específico da água seja de 1 caloria por grama de graus Celsius e que o calor latente de fusão do gelo seja de 80 calorias por grama. Nesse caso, a massa da água aquecida em gramas durante o processo é de... Então você tinha uma certa quantidade de água que estava no estado sólido, você vai aquecer essa massa de água de lá de onde ele está na temperatura no estado sólido de menos 10 graus Celsius até a temperatura de 80 graus Celsius, como a questão deu aí pra gente. Beleza? Professor, como é que eu vou resolver esse problema? Esse é um problema clássico de calorimetria, muito comum de cair em qualquer vestibular. Porque você vai misturar os dois principais conceitos da calorimetria, que são o calor sensível e o calor latente. Beleza? Vamos relembrar o que é cada um. O calor sensível. O calor sensível, ele é calculado com essa equação aqui, ó. Q igual a mc delta T. É a famosa equação do Kimacete. Que é a quantidade de calor, M é a massa da substância, C é o calor específico e o delta T é a variação da temperatura. Quando que eu sei que eu vou usar o calor sensível? Quando estiver acontecendo uma mudança de temperatura sem a mudança do estado físico da matéria. Ou seja, você vai aquecer um corpo sem que ele mude de estado. Professor, tem como acontecer isso aí? Sim. Olha só esse exemplo para você entender qual é a ideia do calor sensível. Imagine que você quer aquecer 1 litro de água, sei lá, 300 graus Celsius. Você vai pegar esse seu litro de água e leva para o fogo e deixa para cozinhar por 3 dias. Aí tu fala, bom, depois de 3 dias ele vai passar de 300 graus Celsius. Tu acha que vai acontecer isso? Porque quando chegar a 100 graus Celsius, o que acontece? Evapora, uma mudança de fase. Beleza? Então até os 100 graus Celsius você tem um calor sensível. E depois que acontece essa evaporação, entra o que nós chamamos de calor latente. O calor latente, ele é responsável pela mudança de fase sem mudar a temperatura do corpo ou da substância. Como é que eu faço para calcular o calor latente? Quantidade de calor, massa, vezes o calor latente, equação do Kimolle. Beleza? Tá pensando nas besteiras que o Paulo fala, né? Ó. Como é que eu vou interpretar esse problema?
A primeira coisa que nós temos que fazer é aquecer o gelo. Para aquecer o gelo, eu vou utilizar uma quantidade de calor Q1. Por quê? Para fazer o gelo derreter, primeiro ele tem que aquecer. Qual a temperatura inicial do gelo? Menos 10 graus Celsius, não é isso? Para o gelo mudar de fase, ele tem que chegar em qual temperatura? 0 graus Celsius. Então, a temperatura final da mudança de fase, aqui, ó, ela é de 0 graus Celsius. O calor específico do gelo, a questão deu pra gente aí, ó, que é 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Beleza? Então, ó, eu não sei qual é a massa de gelo. É essa massa que eu quero achar no final do problema. Para aquecer o gelo, a gente vai usar o calor sensível. Então, ó, quantidade de calor Q1, massa, calor específico, variação da temperatura. Então, a quantidade de calor Q1 é essa massa de gelo que eu não sei quanto é que é. O calor específico do gelo, quanto é que é? 0,5. Me digam aí, ó, qual foi o valor da variação da temperatura do gelo? Quanto? Quanto? 10. Ninguém ouviu, Sofia. Professor, por que é 10? Ó, variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Para mudar de fase, a temperatura final é 0. Menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então, 0 menos menos 10, 10 graus. Entendeu? Então, quer dizer, ó, que a quantidade de calor 1 vai ser 0,5 vezes 10 é 5, né? Então, 5M. Essa aqui, ó, é a primeira quantidade de calor. Então, o primeiro processo foi aquecer o gelo. Depois que o gelo chega a 0 graus Celsius, o que acontece com ele? Derrete, mudança de fase. Então, deixa eu apagar aqui desse lado. Então, vamos lá, ó. O segundo processo nessa nossa resolução é o derretimento do gelo. Para derreter o gelo, eu vou usar o calor latente, né? Qual é o calor latente do gelo que a questão deu aí pra gente? 80 calorias por gramas. E eu não sei qual é essa massa que está derretendo, não. É a mesma massa que tu tem ali. Se você tinha, sei lá, 10 gramas de gelo, quando derrete, vira 10 gramas de água. A massa é a mesma. Então, a segunda quantidade de calor, o calor Q2, é a massa vezes o calor latente. Massa vezes o calor latente. Beleza? Então, ó, a quantidade de calor é igual a essa massa vezes o calor latente, que é 80. Não dá para fazer mais nada aqui. A quantidade de calor é 80M. Depois que o gelo derrete, ele vira o quê? Água. Então, terceiro processo para a nossa resolução, esse aqui foi o calor Q2. A gente vai para o calor Q3, que é o aquecimento da água. Quando o gelo derrete, ele vira água. Terceiro processo, aquecimento da água. Para aquecer... Opa, aqui é Q2, né? Aqui é o calor 2. Para aquecer a água, eu vou usar a quantidade de calor 3. Vamos lá. Quando a água começa a derreter, qual é a temperatura inicial dela? E aí, quanto é que é? É 0, né? Porque 0, ou o gelo vira água, ou a água vira gelo. A temperatura de mudança de fase. A água vai aquecer até qual temperatura? 80. Então ela sai de 0 e vai até a temperatura final aí, ó, que é 80 graus Celsius. E o calor específico da água é igual a 1 caloria por gramas graus Celsius. Beleza?
Então essa massa de água eu também não sei quanto é que é. Beleza? Para aquecer a água, novamente a gente vai usar a equação do calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível, prof? Quantidade de calor, que eu vou chamar 3, massa, calor específico, variação da temperatura. Que macete. Quantidade de calor Q3 é igual a essa massa que eu não sei, calor específico 1, variação da temperatura, qual é o valor da variação de 0 para 80? 80 graus, né? Então, a quantidade de calor Q3 é igual a 80 M. Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira quantidade de calor. Agora, a gente vai finalizar essa desgraça aí. Vamos lá. O que eu posso interpretar agora? Que a quantidade de calor Q1 mais a quantidade de calor Q2 mais a quantidade de calor Q3 utilizada em todo esse processo, a questão falou pra gente aí quanto é que vale toda essa quantidade, né? 16.500 calorias. Então a soma de tudo isso aí dá 16.500. Beleza? Agora é só substituir cada quantidade de calor. A quantidade de calor gasta no primeiro processo, 5M. Mais a quantidade de calor gasta no segundo processo, 80M. Mais a quantidade de calor gasta no terceiro processo também é 80M. Isso aqui é igual a 16.500 calorias. Não te esquece que nos 3 processos a massa é a mesma. Por quê? Você primeiro aqueceu essa massa de gelo. Depois esse gelo mudou de fase. Quando ele derreteu, ele virou água. Então é a mesma massa nas 3 quantidades de calor. E agora, é só somar esses numerozinhos aí. Eu tenho 5M mais 80M mais 80M. Quanto é que dá isso aqui? 165M. Não é isso? Agora olha só aqui, ó. Conta de preguiçoso. 16.500. Isso aqui não é 165 vezes 100? Né? Por que eu fiz isso? Esse bicho corta com esse. Então quer dizer que a massa de gelo que derreteu e virou água é uma massa de 100 gramas. Qual alternativa que tem isso aí? Letra A. Divide esse aqui por esse, vai dar a minha resposta. É porque se tu multiplicar isso com isso, quanto é que dá? Quarta questão. A quarta questão, ó. Próximo assunto aí do seu edital do PSC2, máquinas térmicas. Em tempos onde cientistas e empresas estão preocupados em desenvolver dispositivos cada vez mais eficientes que consomem menos dos nossos recursos naturais, surgem protótipos que prometem alta eficiência energética. Com este intuito, um pesquisador afirma ter construído um motor a combustão, que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, cuja eficiência térmica é de 52% e opera entre as temperaturas de 7 graus Celsius e 127 graus Celsius. Só de ler enunciado, a gente já tem uma fake news aí. Por quê? Quando a gente está falando do ciclo de Carnot e das máquinas térmicas, a eficiência, o rendimento máximo de uma máquina só pode chegar a quantos porcentos? Somente a 50%. Não tem nenhuma máquina térmica que passe de 50% de rendimento. Professor, que diabo é rendimento? Quando você está falando de máquina térmica, o rendimento de uma máquina térmica é a quantidade de energia que ela consegue aproveitar de tudo aquilo que ela produz. Por exemplo, se uma máquina térmica ela produz 100% de energia,
ela só consegue aproveitar no máximo 50% disso. Nenhuma máquina térmica passa desse valor, nenhuma. Então só de falar aí, ó, que é de 52%, eu já sei que esse enunciado está errado. Beleza? Então a máquina dele aí não chegou nesse rendimento. Quando nós estamos falando da máquina térmica, a máquina térmica funciona entre duas fontes de calor. Ela vai te dar duas temperaturas, que é o que nós chamamos de temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte quente sempre é aquela que tem o maior valor. A temperatura da fonte quente sempre é aquela que tem o maior valor. E aí o maior valor a gente vai chamar de T1 vale 127 graus Celsius. Não é isso? E a temperatura da fonte fria é sempre aquela de menor valor, que é de 7 graus Celsius. Porém, eu não posso usar essas temperaturas assim. Quando nós estamos falando de máquinas térmicas, você só pode usar a temperatura na escala Kelvin. Você nunca pode usar a temperatura na escala Celsius. Professor, por que não pode usar a temperatura na escala Celsius? Porque a escala Kelvin, pessoal, além de medir temperatura, o que ela mede também no gás? A energia dela. O nível de energia produzido por um gás também é dado pela escala Kelvin. Beleza? Então, como é que eu faço para transformar de Celsius para Kelvin? É só somar com 273 aqui dos dois lados, ó. É só somar com 273 e as tuas temperaturas saem de Celsius para Kelvin. Qualquer questão de máquina térmica tem que transformar a temperatura para Kelvin. Então, ó, o meu T1 é igual a 127 mais 273, que vai dar 400. 400 Kelvin. E o meu T2, ó, 7 mais 273 vai dar 280 Kelvin. O T1 sempre é a temperatura da fonte quente e o T2 sempre é a temperatura da fonte fria. Não esqueça. Vamos lá. Com relação aos conceitos de máquinas térmicas, é correto afirmar que, bom, eu já sei que não é nem a letra B e nem a letra D. Como eu falei para vocês, o rendimento de uma máquina térmica não passa de 50%. Isso é impossível de chegar. Para saber qual é a resposta correta, eu tenho que calcular o rendimento dessa máquina aí. Quando nós estamos falando da máquina de Carnot, para calcular esse rendimento, a equação é essa, ó. O rendimento da máquina de Carnot, isso aqui é igual a 1 menos o T2 sobre o T1. 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Sempre vai ser assim. Toda vez que ele te der a temperatura e ele falar que a máquina funciona de acordo com o ciclo de Carnot, essa é a equação do rendimento. Beleza? Mas, professor, o que é rendimento mesmo? Rendimento é toda energia que ele consegue aproveitar de tudo que ele produz. Esse que é o rendimento. Então, o rendimento dessa máquina é 1 menos. Aqui eu vou colocar o T2, que é 280, sobre o T1, que é 400. Cancela 0 com 0 aqui, aí fica 1 menos. Se eu dividir 28 por 40, vai ficar 0,7. Que 0,7. E aí, se a gente subtrai 1 menos 0,7, vai ficar 0,3. Para essa resposta dar em porcentagem, você tem que multiplicar por 100%. Multiplicando por 100%, esse rendimento é igual a 30%. Então, cientista mentiroso falou que a máquina dele era de 52, mas ele tinha apenas 30% de rendimento. Qual a alternativa que tem isso aí? C. Letra C. Bom, como eu falei para vocês, a quinta questão a gente anulou, porque a primeira lei de termodinâmica. Vamos para a questão número 6. A sexta questão, ó, ela fala o seguinte: o ciclo de uma máquina térmica extrai
45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. Então, é o mesmo processo que das temperaturas. O Q1 nós vamos chamar de calor da fonte quente. Vale 45 kJ. O Q2 nós vamos chamar de calor da fonte fria, que é 36 kJ. Ó, vocês sabem que esse quilo ele tem um valor, né? Quanto é que ele vale? 10 a terceira ou 1000. Porém, a gente não vai colocar isso na questão, não. Nesse caso não precisa, pode usar assim de boa que os quilos iam se cancelar. Então pode usar só os números de boa mesmo. Ó, o rendimento máximo que essa máquina pode ter é... O rendimento máximo que essa máquina pode ter é... Tá aí, ó. Eu quero saber o rendimento da máquina térmica. É isso que a questão quer. Então, ó, a equação é muito parecida com essa. É o mesmo processo. Esse aqui é o rendimento para a máquina de Carnot. E essa equação que eu vou colocar aqui para vocês, o rendimento para uma máquina real. O rendimento de uma máquina real é calculado por essa equação aqui, ó. 1 menos Q2 sobre Q1. 1 menos Q2 sobre Q1. Olha aí como a equação é parecida, ó. É sempre, ó, temperatura da fonte fria, calor da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente ou dividido pelo calor da fonte quente. Então, sempre o menor valor em cima e o maior valor embaixo. Beleza? Vamos lá. Para calcular esse rendimento, é 1 menos o Q2, que é 36, sobre o Q1, que é 45. Se a gente dividir 36 por 45, vai dar 0,8. Então, ó, um rendimento é 1 menos 0,8. Então, se a gente subtrair 1 menos 0,8, vai ficar 0,2. Para saber o rendimento dessa máquina, multiplica por 100% para você ter essa resposta em porcentagem. Então, quer dizer que o rendimento da nossa máquina térmica é igual a 20%. Qual a alternativa correta que tem isso aqui? Letra A. Olha só. Por que essa máquina térmica ela tem um rendimento pequeno? Porque ela rejeita muito calor para a fonte fria. Ó. Tu tinha 45 calor de energia produzida, mas tu perde 36. Se você perde muita energia, o teu rendimento é baixo. Beleza? Posso apagar ali no começo, pessoal? Vamos lá, ó. Sétima questão. Sétima questão de outro conteúdo que está lá no seu edital, que são as ondas sonoras. Vamos lá, ó. A sétima questão ela fala o seguinte, ó. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível porque, letra A ressonância do som emitido pelo piano é maior. Letra B, a potência do som emitido pelo piano é maior. Letra C, a intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente. Letra D, o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Letra E, a amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente. Sétima questão, qual alternativa você acha que é correta? A, B, C, D ou E? Letra D. O enunciado, pessoal, ele está te dando o conceito do timbre de uma onda. Ou timbre do som, né? Porque você está estudando onda sonora.
O timbre é quando você tem a mesma nota musical produzida por instrumentos diferentes. Você vai ter a mesma nota, mas o formato produzido por aquela onda é diferente. Por exemplo, a gente pode considerar que a nota Dó, aí ó, no violão seria assim, ó. Nota Dó não, é nota Lá, né? E aí se eu fosse fazer a nota Lá no piano, seria assim, ó. Percebam, é a mesma nota, é a mesma onda, mas o formato dela é diferente. Isso se chama timbre. Beleza? Essa é a resposta da 7ª questão. Certo? Vamos para a 8ª questão. Vamos lá. A 8ª questão, ela fala o seguinte pra gente. Quando uma fonte sonora, como uma sirene de ambulâncias, carro de bombeiros ou viatura policial, se aproxima ou se afasta de uma pessoa, pode-se perceber uma mudança na altura do som, devido ao movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte. A grandeza física que é modificada por esse movimento e resulta na alteração da percepção do som é: letra A, frequência; letra B, velocidade; letra C, amplitude; letra D, pressão. Qual alternativa você acha que é verdadeira? A, B, C, D ou E? Letra A. Letra A. Isso é uma questão do efeito Doppler, pessoal. O efeito Doppler é o efeito relativo da frequência do som. Lembra que tem 2 tipos de som para a gente estudar. O som alto é um som de alta frequência, chamado de som agudo. O som baixo é o som de baixa frequência, chamado de som grave. Quando uma ambulância vem se aproximando da gente, você vê aquele som chato pra porra, né? Porque ó, o som vem cada vez mais agudo, mais alto. E aí quando a sirene vai se afastando, você é foda. Você ouve o som mais baixo, mais grave, porque a frequência vai diminuindo. Som alto, alta frequência, som agudo. Som baixo, baixa frequência, som grave. Quando a ambulância se aproxima, o som fica alto, porque aumenta a frequência. Quando a ambulância se afasta, o som fica baixo, porque diminui a frequência. Por isso que a resposta correta é a letra A. Beleza? Dúvida na 8? 9, vamos lá. 9ª questão. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica, até que sua cor seja a mesma que o do objeto aquecido em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em observação. Vamos lá. A propriedade da radiação eletromagnética avaliada nesse processo é: letra A, amplitude; letra B, coerência; letra C, frequência; letra D, intensidade; letra E, velocidade. Então agora você já tem radiações eletromagnéticas. Radiações eletromagnéticas é a mesma coisa que ondas eletromagnéticas. Para essa questão aí, qual alternativa tu acha que é verdadeira? A, B, C, D ou E? Letra C. Frequência. Oi? Porque a frequência é a mesma coisa que tu estivesse sintonizando uma estação de rádio. Imagina que tu liga lá, o teu rádio está um monte de chiado, né? Aí então, se você quiser, sei lá, escutar a Jovem Pan, você ajeita
frequência. Aí você recebe a frequência de áudio. É a mesma coisa aqui. Você tem uma onda lá que ela está aquecendo e você ajusta a frequência para a temperatura daquela cor. Cada cor tem uma temperatura, sabia? É isso. Beleza? A temperatura ela fala a frequência. Isso mesmo. 10ª questão, vamos lá. Outra questão de radiações eletromagnéticas. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Letra A, da luz visível. Letra B, do ultravioleta. Letra C, do infravermelho. Letra D, das micro-ondas. Letra E, das ondas longas de rádio. Qual alternativa tu acha que é verdadeira? A, B, C, D ou E? C. Agora sim, letra C. Por quê, professor? O infravermelho é a faixa do espectro eletromagnético responsável pelas ondas de calor. Se você se olhar numa câmera de visão noturna, tu vai ver tudo colorido ao teu redor. Adivinha o que é aquilo ali? É teu corpo liberando calor para o espaço através do infravermelho. O infravermelho é uma onda que não faz mal, serve apenas para enviar e receber sinais e te dar essa informação das ondas de calor. Por isso que é a letra C. Essa cápsula é feita pela máquina ou a gente está produzindo? É a gente que produz e ela detecta. Vamos lá. Questão 11. A 11 aí é de geradores. Geradores também é um assunto que está lá no seu edital. Vamos lá. Tá aí a questão. No circuito da figura F5, mostra um gerador caracterizado pela DDP, eletromotriz, e resistência interna R. Sabe-se que essa força eletromotriz aí, ó, ela vale menos 12 volts. E a resistência interna aqui, ó, ela vale 5 ohms. Opa, 1, né? E a resistência R aqui, ó, ela vale 5 ohms. Essa aqui que vale 5. Determine a potência dissipada pelo resistor R nessas condições e dê sua resposta em watts. Então a questão que a gente calcule a potência dissipada bem aqui, ó, nesse resistor. Beleza? Bom, uma das maneiras de você calcular a potência dissipada no resistor é com essa equação aqui, ó. Potência dissipada é igual a U ao quadrado sobre R. Beleza? Potência dissipada, U ao quadrado sobre R. Olha só. O que eu posso fazer aqui nesse problema? Bom, isso aqui é um gerador elétrico. O gerador elétrico, o que ele faz? Aí tu fala, professor, ele gera eletricidade. Tá errado? O gerador, ele não gera nada. O gerador, ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica. É isso que o gerador faz. No caso, esse tipo de gerador aqui, o que nós temos, ele é um gerador que ele é considerado como se fosse uma pilha, uma bateria. Então, ele vai transformar a energia química em energia elétrica. Beleza? Para resolver esse problema, a gente vai utilizar o que nós chamamos de
equação do gerador. A equação do gerador, ela serve para você calcular a diferença de potencial que esse gerador ele vai produzir quando ele é ligado no circuito elétrico. Bem aqui, ó, nesse ponto, nós podemos chamar esse ponto de positivo e aqui embaixo a gente pode chamar esse ponto de negativo. O que é o positivo e o negativo? Aqui em cima é o ponto com maior potencial elétrico e aqui embaixo é o ponto com menor potencial elétrico. Beleza? Qual é a equação do gerador? A equação do gerador é essa aqui, ó. Para calcular a diferença de potencial que esse gerador produz, ó, U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Beleza? U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Essa é a equação do gerador. Beleza? Ó, o que eu posso considerar aqui, ó? Tecnicamente, eu posso considerar que esse gerador está em paralelo com aquele resistor. Porque, ó, se aqui o potencial elétrico é positivo, se você seguir aqui a linha desse circuito, bem aqui, ó, o potencial elétrico também é positivo. Porque entre esses dois pedaços do fio aqui, ó, não tem nenhum resistor, não tem nenhum receptor, não tem nenhum voltímetro, não tem nada que mude a energia do circuito. Se aqui a energia é positiva, aqui a energia é positiva também. Aqui para baixo, tu vai fazer a mesma análise. Se nesse ponto aqui do gerador a energia é negativa, nesse ponto aqui, ó, a energia é negativa também. Só que eu estou falando merda aqui, porque falar energia negativa é errado. Esse sinal de negativo é o ponto de menor energia. O sinal de positivo é o ponto de maior energia. Então percebam que a diferença de potencial do gerador é a mesma diferença de potencial do resistor. E de acordo com a primeira lei de Ohm, diz para a gente o seguinte, ó, que essa diferença de potencial, ó, isso aqui é igual a R vezes I. Essa diferença de potencial é igual a R vezes I. Beleza? Então, ó, como esses dois carinhas são iguais, eu posso igualar essas equações. E aí eu consigo... Oi? A letra I. E é corrente elétrica, ó. E, pessoal, força eletromotriz. Esse Rzinho é a resistência interna do gerador. A letra I é a corrente elétrica. Professor, se é corrente elétrica, por que tu coloca a letra I? Porque, na real, o nome certo é intensidade de corrente elétrica. E esse R aqui, ó, é o resistor. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas duas equações aí, ó. Então, aqui eu tenho U é igual de um lado e do outro. Beleza? Ó, U, de acordo com a equação do gerador, é a força eletromotriz menos R vezes o I. Isso aqui é igual, ó, a U aqui do outro lado. Ó. Esse U, quanto é que ele é? R vezes I. Beleza? Olha só. Isso aqui eu vou deixar de tarefa de casa para vocês, porque o pessoal agora se lembrar de bater. O que eu vou ter que fazer aí, ó? Vou ter que calcular essa corrente elétrica. Calculando essa corrente elétrica, você pode calcular a potência dissipada. Porque tem uma outra forma de calcular a potência dissipada além dessa equação aqui, ó. Qual seria a outra forma? A potência dissipada é igual a I ao quadrado vezes o R. Então aqui é até mais fácil, ó. Se tu acha a corrente elétrica nessa equação, joga aqui o resistor é igual a 5. Aí tu acha a potência dissipada. Beleza? Então... Rapaz, agora esse eu não sei não. A gabarito é só inteligência. O resistor menor. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até a próxima aula.